o meu lugar. Aqui, agora é o nosso lugar. É um lugar onde vamos estar em intimidade com quem? Com Jesus. Toda vez que nós vamos participar de um retiro, temos que ir com esse sentimento de estar em profunda intimidade com Ele. Ele é a primeira causa para que nós estejamos aqui. Então eu fiz aqui peguei algumas coisas para poder passar para vocês. Então, falando de intimidade, vamos falar como compreender a vontade de Deus. Como compreender a vontade de Deus. Por que eu estou aqui? O que eu vim buscar nesse retiro? A vontade de Deus nunca estará em contradição com os nossos desejos, aspirações mais profundas. Eu penso assim, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Mais do meu querer, o querer dele. Vocês não se sentem assim? Aqui eu vejo pessoas que há bastante tempo, os nossos encontros, nossos retiros, eu vejo o rosto, porque vem, porque sabe que Deus chama. Deus chamou e nós respondemos: Senhor, aqui estou. Esse é um questionamento que muitas pessoas fazem e para muitas delas passa a ser um verdadeiro tormento. Então, meus irmãos, eu quero partilhar com essa reflexão um pouco da dificuldade. Eu sei que tem muita gente que de repente tem dificuldade de poder se organizar para vir, mas passou por cima das dificuldades. Não, o Senhor me chamou, eu vim. Sim, o Senhor me chamou e eu vou. Bem, queridos irmãos, Deus nos quer que nós tenhamos uma vida calcada nele, porque aquele que prioriza a vida em Deus, a nossa vida torna-se abundante. Porque o nosso Deus é o Deus da abundância. E tem muita gente que não entende isso, não compreende isso, Muitos se esquecem de que Cristo veio para trazer a vida e a vida em abundância para todos. Vida que só nos é possível a partir de um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Um relacionamento íntimo e amoroso com Ele. E esse lugar é propício para isso, para nos deixar assim com essa sensação gostosa de que Deus está conosco, está comigo, e Ele é o meu íntimo. Portanto, a vontade do Senhor para cada um de nós pode ser traduzida em sermos seus favoritos. Nós somos favoritos. Filhos prediletos de Deus, em termos um relacionamento íntimo e amoroso com Ele. Fazer a vontade de Deus é a resposta pessoal de cada indivíduo ao desígnio divino. Cada ser humano, sendo único, vai manifestar, encarnar o plano de Deus segundo a sua identidade, de uma maneira inteiramente específica. Portanto, a vontade de Deus nunca estará em contradição com os nossos desejos e aspirações mais profundas, porque Ele é o autor deles. A questão é que muitos se inquietam tanto em descobrir a vontade divina que chegam a ponto de perder a noção dos seus próprios desejos.
Não sabem mais o que querem, nem sabem como situar os próprios desejos mais profundos. Muitas vezes queremos que prevaleçam os nossos desejos e queremos deixar prevalecer o desejo de Deus. E quando nós queremos só que prevaleça o nosso desejo, podemos cair nas tentações, podemos cair no cavalo. E qual o caminho para compreender a vontade de Deus? É certo que todos nós somos chamados por Deus para uma vocação, uma missão própria, mas a resposta de cada um não está fixada em nenhum lugar, não está inscrita em nenhum lugar, senão no coração de Deus, como esperança de nos ver realizados plenos. Deus se alegra com as nossas realizações. Ele se alegra. A resposta de cada um é inteiramente específica, pessoal, única. O que importa para que possamos compreender a vontade de Deus é sermos dóceis à ação do Espírito Santo, que já no próximo sábado em Pentecoste vamos ter aquela grande graça, do recebimento do Espírito Santo, e deixar que Ele opere em nós, aprendermos a ouvir a voz dele. Queridos, queridas, o medo que muitos possuem de se enganarem a respeito da vontade divina chega a lhes causar paralisia. No entanto, não podemos deixar levar por esse sentimento, pois somente por meio de nossa vontade é que a vontade de Deus se manifesta para nós. A partir do momento em que o Senhor, é o Senhor quem vai colocando no nosso coração os desejos e as inspirações mais profundas. Precisamos, portanto, de equilíbrio entre iniciativa e docilidade do Espírito. E para isso é necessário que a nossa oração muda a vontade de Deus? Não muda a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus dentro de nós? Aonde está? Podemos dizer que estamos aqui para buscar entender isso, essa vontade de Deus. Estou buscando a vontade de Deus ou a minha? A vontade de Deus nos santifica. Quero ressaltar que uma das melhores formas de viver a vontade de Deus é viver bem o momento presente. E esse é o nosso convite, viver bem este momento. Eu creio que aqui todos nós estamos no mesmo desejo, no mesmo pensamento. Viver bem esse presente é a vontade dele, é a vontade de Deus. Quando escolhemos estar onde estamos, fazer o que fazemos, com a alegria, ofertando tudo a Deus como sacrifício de louvor, mudamos a disposição do nosso coração e o abrimos para escutar a voz do Espírito Santo que nos conduz à vontade divina. Então, é no silêncio que o Espírito nos fala, que Deus nos fala. Se nós quisermos ouvir, sentir, ouvir o sopro do Espírito, devemos fazer o quê? Então, um momento de recolhimento, seja diante do Santíssimo, seja nesse lugar maravilhoso que nós estamos aqui, de tantos lugares bonitos, para parar um pouquinho
E Deus é tão maravilhoso que Ele está nos dando essa oportunidade de pararmos um pouco para podermos sentir a sua voz e sentir esse sopro do Espírito Santo. Queridos, o presente pode ser vivido com fecundidade, gerando vida. É isso que Deus quer em nós. E agora, saindo desta parte, já vem uma coisa agora muito complicada, né? A igreja está vivendo esse tempo, que é o tempo jubilar, e também fala muito do querigma. O querigma é o que? Procurarmos entender as coisas de Deus, os desafios, né? Eu estava conversando com o capelão sobre isso, né? E eu falei para ele: olha, nós estamos enfrentando muitos desafios, estamos num tempo terrível, muita mentira, depois vocês vão entender esse texto que eu escrevi aqui. E a gente vê que a nossa religião está sendo odiada por muitos. Mas por quê? Porque o catolicismo está sendo tão odiado? Apostasia, muito bem, é uma delas. E outro dia vendo uma entrevista, uma pessoa dizendo que Jesus não existiu. Falando: para que igreja? Para que a igreja? Outra: eu não gosto de igreja, eu não gosto de padre, eu não gosto de bispo, eu não gosto de papa, né? Tudo hoje em dia pode ser respeitado, menos o catolicismo. Menos o catolicismo. A gente vê esses absurdos aí que a gente viu, esse show de Madonna, essas coisas horríveis que eles fazem com o crucifixo nosso, né? Os caras se botando Jesus como gay, são coisas horríveis. A gente fala de inclusão, de tolerância, mas quando o assunto é a igreja, o tom muda. É piada, é crítica, é acusação pesada. Isso é o inverso de viver a vida em Deus. É o inverso. E a pergunta que não quer calar é: por que o catolicismo incomoda tanto? Que ela nunca fosse capaz de Deus. Muito bem. Por que tem gente que parece odiar tudo que envolve a fé católica? Isso é para uma reflexão, para depois, durante a noite ou amanhã, vocês estarem pensando nisso, né? Olha que não é de hoje, desde o início a igreja foi sempre perseguida. Olha a primeira leitura de hoje, a situação de Paulo, né? E também de tantos santos que morreram, como São Bonifácio, que foi martirizado. Lá no começo os cristãos eram mortos em arenas. E vocês que conhecem a história sabem, né? Quantos cristãos perderam a vida? E perderam a vida de uma forma como se fosse um espetáculo. Os apóstolos mesmos, né? Santo Estevão. Olha que não é de hoje, queridos irmãos. Não era moda, não dava status, não tinha like. Ser cristão era se colocar em risco real. A gente está falando isso daquela época, dos primórdios do cristianismo. E hoje, não é também? Não é? Mas mesmo assim, a igreja crescia, e isso já diz muita coisa.
A igreja crescia porque onde derramava o sangue dos mártires, parece que a gente germinava mais e mais, né? Novos cristãos, adeptos a Cristo. Aí vem, quando algo é verdadeiro, ele incomoda. A verdade confronta. E o catolicismo carrega uma verdade que o mundo nem sempre quer ouvir. Nós carregamos Cristo, que é a verdade. A verdade sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, sobre o pecado, redenção e salvação. Em um tempo onde tudo é relativo, dizer que existe uma verdade absoluta é quase uma ofensa. Para muitos falar que Deus existe, Deus me livre, né? Falar que Jesus existiu, para esses que não querem conhecer Jesus, é uma mentira. Dizem que nós somos mentirosos. E aí a inversão, né, dos valores. E aí começa as distorções. A igreja é retrógrada, a igreja matou milhões, as acusações vão se repetindo. E esquecem, né? Quantas dessas pessoas pararam para estudar de verdade a história da igreja? Agora eu tive na minha paróquia 81 crismados. E eu falei para eles, olha, vocês se formaram, mas ainda é pouco do que vocês podem aprender. A gente só ama aquilo que conhecemos. Estude a história da igreja, para que vocês possam verdadeiramente estar apaixonados por ela e mais ainda por Jesus. Porque nós temos que estar compromissados com Cristo. Queridos irmãos, em um tempo onde tudo é relativo, já falei dizer que existe um ser supremo, absoluto, né? Quantas foram além dos memes e manchetes? A verdade é que a igreja incomoda porque ela aponta para algo maior do que o nosso ego. Ela não é sobre agradar. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, padre, eu falou uma palavra que eu não gostei. Que bom. Que bom, né? O padre não está aqui para falar o que você gosta de ouvir, mas o que você precisa ouvir. É ou não é? A gente quando fala contra o aborto, Deus me livre. Pessoas na igreja que fizeram um aborto não gostam quando a gente fala. Ela é sobre converter. E para conversão exige renúncia. Porque para se converter é necessário você renunciar tudo aquilo que não presta em você. Deixar Jesus transformar o seu coração para que você possa ser uma nova criatura. Isso é possível desde que você deixa Jesus agir em você. E quem quer renunciar a alguma coisa hoje em dia? A gente vive uma cultura do eu primeiro, minha verdade, minha vontade, meu corpo, minhas regras. Então as pessoas vivem nessa cultura. A gente quando vê esses eventos assim nas mega cidades, né? Olha como é que eles são. E até mesmo tem pessoas que vão depois vão na igreja. Eu falo assim, olha, se as pessoas fossem para a igreja, desculpando até a expressão, a palavra, com o mesmo tesão que vão num show de Madonna, poxa vida, né? Seria outra coisa. E o catolicismo vem e diz, nega-se a si mesmo. Vai dizer que isso não confronta direito o orgulho da geração atual? Hoje muitos, até antigamente eu gostava dessa música
Deixa a vida me levar, a vida leva aí. E assim vou vivendo a vida, né? Do jeito que eu quero, não do jeito de Deus. Criticam a nossa história. Dizem que a igreja teve muitos erros, cometeu crimes horríveis. Pode vir que vai conversar com uma gente dessa, ela vai falar para você o seguinte: olha, a igreja, deixei de ser católico porque eu descobri que a igreja cometeu muitos erros, né? Muitos erros, mas isso não muda a verdade que ela carrega. Se alguém usa um jaleco de médico para cometer um erro, a culpa é da medicina? Se um padre faz alguma besteira, é culpa da igreja? Né? Então, tem esses pensamentos. O problema não é a doutrina, é que a atrai. Só que o mundo prefere generalizar, apontar o dedo e diz: está vendo? A igreja é isso. Aí também entra aquela coisa, né? A gente às vezes vacila também, dando conta testemunho. O cristão que é cristão, como eu falei para meus queridos, não pode dar conta testemunho. Porque o cristão tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Ninguém fala das milhares de escolas fundadas pela igreja, hospitais, ajuda humanitária, a contribuição que a igreja fez para a consciência. Ninguém fala. Os santos que perderam a vida. Tudo isso é ignorado, porque é mais fácil odiar do que tentar compreender, né? É mais fácil odiar do que tentar compreender, ou do que pensar. Hoje, como está difícil pensar, como está difícil discernir, né? A gente fala para os nossos jovens sobre a questão dos dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, do entendimento. Isso requer discernimento, né? A verdade machuca o coração de quem é ignorante. A verdade incomoda. Alguém falou sobre a questão da verdade aí. Está vivendo num tempo de mentiras e mais mentiras. Os que falam contra a fake news são os que mais criam fake news. E tem muita gente que vai caindo, né? Que vai caindo nessa onda. O mundo diz: faz o que quiser, está tudo bem. Mas a igreja diz: faça a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Fazer a vontade de Deus. Essa frase assusta porque a gente gosta de ser o centro. A igreja coloca Deus no centro. A igreja coloca Deus no centro. Por isso o catolicismo é odiado. O catolicismo lembra ao mundo de que ele não é Deus em si. E o mundo não quer seguir isso. Quer seguir em paz os seus erros, sem ninguém chamando a atenção, sem ninguém lembrando da eternidade. Mas aí vem a igreja e diz: a vida não termina aqui, estamos de passagem, existe um céu, como também existe um inferno. E na hora de escolher, como é difícil essa gente, né? Porque teve voltando a repetir aquilo, a questão do discernimento. Como é difícil escolher entre o céu e o inferno, né? Como é difícil escolher viver no pecado ou viver na graça. Como é difícil para nós. Então, já que é difícil, eu vou, né? Vou vivendo a minha vida assim, pronto. Sem perspectiva de vida eterna. Porque isso para muitos é cafunice, não existe vida eterna não. Viveu aqui, morreu, acabou tudo. Essa ideia que o mundo apresenta, né?
A gente vê os absurdos acontecendo. A verdade, quando é luz, sempre incomoda quem está nas trevas. Não esqueça isso, né? A verdade, quando é luz, sempre incomoda quem está nas trevas. E para terminar, meus irmãos e irmãs, Deus está te chamando para olhar para a fé com mais profundidade, com mais coragem, sem medo de ser